Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos para um aulão de revisão com o objetivo que você acerte as questões na prova que virá agora neste domingo. E o tema que trataremos é Direito Constitucional. Eu sou o Bruno, eu sou responsável pela matéria de Direito Constitucional, Processo Penal, então vocês também terão uma outra aula, tá? Bem, nós temos um tempo extremamente escasso. Nós temos aqui 40 minutos. E eu separei mais ou menos 30 slides. Basicamente um compilado. Então, vai ser uma aula muito intensa e eu vou realmente despejar conteúdo para que você consiga revisitar, revisar o maior número de temas possíveis neste pequeno espaço de tempo que temos aqui. Então, vamos dar início, sejamos breves e efetivos. Bom, quem já assistiu minhas aulas sabe que eu não fico aparecendo muito aqui, eu deixo mais o slide na tela, tá? Sempre que tiver menção a algum artigo, dê uma lida, ele pode cair na sua prova. Então, é bom que você já vai revisitando o tema. Em Direito Constitucional, né? Basicamente, todos os alunos, eles têm de saber, até para que possam fazer uma segunda etapa da sua matéria de predileção com maior acerto. E aí, o primeiro tema, então, é poder constituinte. A gente sabe que o poder constituinte tem as espécies, né? Originário é aquele que é inicial, ele vai começar uma nova Constituição, ele não tem limitação, então ele é ilimitado, ele é renovador, aquelas características que nós já conhecemos. O que eu quero tratar aqui é do derivado, aquele que reforma a Constituição, derivado reformador. Ele tem alguns limites, né? Estes limites podem ser formais, circunstanciais ou materiais. Então, quais são os limites formais? Limite formal, ele diz respeito aqui ao processo legislativo, tá? Artigo 61, 2 e 3 da Constituição. Então, são basicamente as regras para uma emenda. Primeiro, nós temos a questão da legitimidade para apresentar uma PEC. Para que a gente faça a reforma na Constituição, tem que observar a legitimidade. Então, a primeira do presidente da República. 2, pode apresentar a PEC 1/3 dos deputados federais ou dos senadores. E 3, mais da metade das assembleias legislativas. Maioria simples em cada uma delas. Outro limite, que ainda está no formal, né, diz respeito à forma. Essa deliberação tem que ser em 2 turnos, em 2 casas, e aprovação de 3/5. Não é 2/3, não é maioria absoluta. 3/5. Fiquem atentos a este código. Temos também os limites circunstanciais, ou seja, algumas situações em que a Constituição não pode ser emendada. Quais são essas situações? Nós temos aqui, o estado de defesa. Então, se a Constituição falar isso, não pode ser emendada. O estado de sítio. E temos também a intervenção federal, tá? Não vou tratar destes temas, mas é importante que vocês deem uma lida na Constituição, que a banca gosta de cobrar. E os limites materiais, quais são? São as cláusulas pétreas. Então, são algumas matérias que a gente não consegue, a depender, emendar a Constituição e estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º. Está no próximo slide. Cláusulas pétreas, não vou tratar da finalidade, só quero que você leia quais são aquelas que estão previstas na Constituição. Forma federativa de Estado, o voto secreto, direto, universal e o periódico. Voto obrigatório é cláusula pétrea? Não. Um dia o voto pode deixar de ser obrigatório e nós vamos ver quais as hipóteses que dispensam o voto logo em seguida. O princípio da separação dos poderes também é uma cláusula pétrea. Direitos individuais também é uma cláusula pétrea.
Notadamente, estão no artigo 5º, 7º. E quais são os limites materiais implícitos? Ou seja, eu não posso reformar, estou estudando o poder constituinte, não posso reformar a Constituição quando eu vou tratar de algumas matérias. Quando eu trato da revogação dos princípios fundamentais do artigo 1º ao artigo 4º. E eu também não posso revogar o artigo 60, ou seja, onde trata desses limites formais e circunstanciais. Então, imagine que eu revogue essa disposição acerca de 1/3, ou então que a Constituição possa ser emendada no estado de defesa, de sítio, ou na intervenção federal. Isso se chama dupla revisão, porque eu vou revisar essa parte para que depois eu revise a outra. Ou seja, suprima eventualmente algum direito fundamental. Eu vou burlar o sistema. Então, eu não posso, fazer uma revogação nesses dispositivos do 60. Aqui a gente tem a dupla revisão. Em seguida, nós temos o poder constituinte decorrente. A única coisa que eu quero que vocês saibam é que quando fala em poder constituinte decorrente, aquele de fazer a reforma nos estados, das constituições estaduais, eu tenho os princípios sensíveis. Princípios sensíveis, como aqueles previstos no artigo 34, 7, e que eles podem implicar o quê? A intervenção federal. Intervenção federal, que é um limite circunstancial para a Constituição Federal. Acabamos de ver. Não posso emendar em uma hipótese de intervenção. Mas se os estados desobedecerem a forma republicana, sistema representativo, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas, que é importante, e aplicação do mínimo exigido dos impostos no ensino e nos serviços públicos, de quê? De saúde, pode existir. Então, essa é a maior limitação à Constituição estadual, tá? Princípios sensíveis. Vamos seguir. Interpretação do texto constitucional. Aqui é intenso. Falta só mais 27. Interpretação do texto constitucional. O que eu quero deixar para vocês? O conceito de mutação constitucional, que já foi objeto de cobrança diversas vezes. A mutação constitucional, ela tem um nome. Chama o quê? Poder constituinte, até relacionado com a matéria anterior. Difuso. Poder constituinte difuso. Por quê? Trata-se de um processo, e essa é a palavra-chave, informal do texto constitucional. Aliás, não do texto, da norma que está expressa, que a gente extrai do texto. O texto é uma coisa, a norma é outra coisa. Então, o texto ele permanece imutável, mas eu faço uma mutação através da interpretação. Passo a interpretar aquele dispositivo de forma diferente. É por isso que eu coloquei aqui na interpretação. E por que ele é um poder constituinte difuso? Ele está difundido nos intérpretes, notadamente aqueles do Poder Judiciário, o STF, que tem o poder da última palavra, apesar desse tema ser também controverso, da Constituição. Tá? Hoje se discute muito quem tem a última palavra do texto constitucional. Então, ele é um processo informal, porque ele não passa pelas casas legislativas, ele não segue aquele rito, 3/5, 2 casas, e ele demanda apenas a interpretação do juiz. Na hora de julgar, o juiz informalmente ele fala, agora essa norma vai passar a ter a seguinte interpretação. Então ele é difuso, difundido, e ele é informal. Mutação constitucional que eu quero deixar com vocês é basicamente este conceito. Aqui é controle de constitucionalidade, 2 slides, paulada. 2 minutinhos aqui. Depois pause e leia com atenção. Então, o difuso também, ele está difundido. Logo, todos os juízes realizam controle. Ele é feito em concreto. Quando eu estou decidindo o direito de alguém, Joãozinho entra com a ação contra Maria,
A Maria fala que aquela lei ela é inconstitucional. E aí, para ver quem que tem a razão, eu tenho que deliberar primeiro se aquela lei é constitucional ou se ela é inconstitucional. Eu não estou querendo resolver o direito, a constitucionalidade da lei. Eu quero resolver o caso da Maria, mas eu tenho que enfrentar esse obstáculo. Então, eu passo primeiro por um caso concreto. E aí também é feito incidentalmente, é um processo subjetivo que trata de direito das partes, tá? Parâmetro, o que é? É justamente o ponto de referência. Então eu tenho um objeto, aquela lei. Ela é inconstitucional com face ao quê? Por exemplo, um artigo da Constituição. Esse é o parâmetro. Então eu vou pegar aquele artigo da Constituição e vou comparar o objeto daquela ação de controle, tá? O parâmetro no controle difuso pode ser uma Constituição anterior, basta imaginar, por exemplo, um contrato que ele está, né, ainda hoje sob a égide de uma Constituição anterior. Então eu consigo sim fazer essa análise. Tenho também a Constituição atual, e aí falam-se da ADCT e os tratados internacionais de direitos humanos. E aí, quando eu tenho um controle difuso, palavrinha mágica, cláusula de reserva de plenário. É o pleno ou o órgão especial da corte quem vai deliberar, tá? Não é aquela turma, não é a Câmara. Isso pode até acontecer depois que aquela matéria passar primeiro numa corte. Então, não precisa de toda hora ficar submetendo para a corte, mas no primeiro momento precisa. Vai todo mundo reunir e vai deliberar. Olha, essa matéria aqui ela é inconstitucional. Depois, quando aquela matéria voltar, no caso do fulaninho, do Francisco, aí, nesse caso, o que a turma pode fazer? Olha, já julgou, não precisa ficar submetendo toda hora ao plenário. Então, eu pego a tese e jogo ali no meu processo e vou fazer esse julgamento mais célere, tá? E aí, ó, é o voto da maioria absoluta. Então, não é relativa, não é um terço, não são 2/3, tá? Maioria absoluta. E a súmula vinculante 10 importante. Viola a cláusula de reserva do plenário, decisão de órgão fracionário, Câmara, turma, que, embora não declare expressamente a constitucionalidade de lei de ato normativo, afasta sua incidência. É uma burla, é uma burla. Eu só vou afastar, não vou falar que é inconstitucional para não ter que mandar para o plenário. Então, é uma prática inconstitucional. Os efeitos da decisão, elas são interpartes. Elas só atingem aquelas partes que estão envolvidas. E ela é ex tunc, retroage. Tá? E aí, eu tenho uma mutação constitucional que foi feita no artigo 5210. Quando houver a suspensão pelo Senado da execução de lei, o artigo declarado inconstitucional, os efeitos passarão ao quê? Erga omnes. Presta atenção aqui. Por que eu tive uma mutação constitucional? O artigo 5210 da Constituição fala de uma faculdade do Senado em agir. Ou seja, eu pego algo que foi decidido em concreto pelo STF, com efeito interpartes, eu estou falando do controle difuso, e eu vou tornar o quê? Ele em abstrato, erga omnes, para todos. Por isso, este fenômeno é denominado de abstrativização. Pego algo que é concreto e torno ele em abstrato, certo? Simples. Então, o STF ele fez uma mutação falando o seguinte, Senado, tudo que eu decidi aqui em controle difuso e concreto, você não tem a faculdade, você tem o dever, trata-se de um dever de publicação. Você vai apenas publicar o que eu decidi. Então, ele reinterpreta o artigo 5210 numa mutação e agora ele fala, olha, você tem que publicar. Logo, tudo que eu decidi não vai ser mais interpartes. Esse tema aqui é polêmico. Ele vai ser erga omnes, contra todos. Porque ele vai ser abstrato, não mais em concreto. Ação direta de inconstitucionalidade. Próximo tema que você tem que saber. Artigo 103. Quem pode propor? Presidente. 3 mesas. A mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia ou da Câmara Legislativa do DF. Governador, procurador. Então eu tenho aqui, ó, 3 pessoas. Ó, pessoa
Governador é pessoa, Procurador-Geral da República é pessoa. Eu tenho 3 mesas. E eu tenho as entidades. Conselho Federal é federal. Partido político com representação. Confederação sindical. Qual que é o quórum para iniciar o julgamento? 2/3, tem que ter 8 ministros. E para decidir, eu tenho que ter 6 ministros. Números importantes. Então, para começar o julgamento, eu tenho que ter 8 pessoas ali. Para falar se aquela redação é constitucional ou inconstitucional, eu preciso de 6 votos naquele sentido. Efeito também retroage. Aqui é um controle já abstrato por excelência. Então, o julgo é o direito, não é a tese. É um processo objetivo. Lembra que o outro era subjetivo, interesses pessoais aqui. O julgo é o direito. Então, ele é erga omnes para todos e ex tunc. Pode ser modulado? Pode ser modulado. Então, posso transformar ele em ex nunc ou modulado para um outro momento no futuro. Desde que 8 ministros se manifestem em relação a isso, e eu tenho razão de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Próximo. Outra coisa que vai cair, súmula vinculante 103A. Qual que é o objeto? É a validade, a eficácia ou interpretação de normas jurídicas. Eu preciso de um requisito. O quê? Manifestação de 2/3 dos ministros. 2/3 dos ministros. Qual que é o requisito formal? Quer dizer, material. Preciso de reiteradas decisões. Que isso aqui nem é tão observado, mas só na lei, se cair na prova, vai ser isso mesmo. Eu preciso também de uma necessidade de controvérsia judicial, ou entre judiciário, executivo, que esteja causando insegurança jurídica. Então, a súmula ela é justamente para assentar aquele posicionamento. Eu preciso dessa insegurança e de reiteradas decisões, tá? Aqui é legitimidade, senhores. Olha aqui, ó. 103A. Acabamos de ver. Quer dizer, os 103 aqui, ó, são os mesmos. É legitimidade para propor, hein? Já foi cobrado. É legitimidade para fazer súmula vinculante? Não, quem faz é o STF, é para propor. Mas eu tenho outros tribunais, tenho o Defensor Público Geral, olha que legal. STF de ofício não está no 103 e o município em algumas situações. O município em algumas situações já foi objeto de cobrança. Prestem atenção. Somente os legitimados do 103 podem propor súmula vinculante. Não. Tem os legitimados, tem outros. Eles estão na lei da súmula vinculante, a 11.417. Já caiu na prova. O que é a súmula vinculante? Quem ela vincula? Administração Pública Federal, estadual, municipal e os órgãos do Poder Judiciário. Não vincula o Poder Legislativo, porque o Legislativo iria ficar engessado. Não vincula também o STF, porque ele pode reinterpretar a mesma situação no futuro de forma diferente. Também ficaria engessado. Então, não vincula o Legislativo. Isso é importante. Pelo amor de Deus, já caiu na prova. Bora para a próxima. Direitos fundamentais em espécie, tem que saber o artigo 5º. Eu quero só destacar alguns pontos aqui no inciso 4. Manifestação do pensamento é livre, mas o quê? Vedo anonimato. Liberdade de associação também tem limitação, vedada de caráter paramilitar. Se eu for criar uma associação cooperativa, independe de autorização. Então, isso aqui é importante. Já caiu. Não depende de autorização. Outra coisa, associações, elas só podem ser o quê? Dissolvidas. Ou ter o quê? Suas atividades suspensas. Eu tenho 2 coisas aqui nesse dispositivo. Por decisão judicial. Para uma associação ser dissolvida ou suspensa, eu preciso de decisão judicial. Só que ser dissolvida é mais grave, não é? Bem mais grave, eu vou acabar com ela. Então eu preciso aqui de trânsito em julgado. Lembrem disso. Direito de petição é gratuito. Direito de obtenção de certidões também é gratuito. Novidade, hein? Olha aqui, ó. Emenda Constitucional de 2022. Pode ser que caia. É assegurado nos termos da lei o direito ao quê? A proteção
de dados pessoais, inclusive a de e-mails digitais. Vamos embora, sem tempo para perder. Primeira coisa que eu quero falar aqui da tutela das liberdades. Alguma dessas aqui vai cair com certeza. Habeas corpus, né? Primeira coisa que eu quero falar. Tem a previsão aqui, depois vai lá e leia. Mandado de segurança individual também, tem a previsão. Pause, leia. Dispensa capacidade postulatória, faça o joguinho lá com o Estatuto da OAB, tá? Então, não é uma atividade privativa de advogado. Mandado de segurança, eu tenho um prazo decadencial de 120 dias. Não cabe mandado de segurança contra o quê? Ato de gestão, ato que caiba recurso administrativo com qualquer efeito? Não, somente o efeito suspensivo. Não cabe também contra decisão judicial que caiba recurso com efeito suspensivo. E também não cabe decisão judicial transitada em julgado. Por quê? Porque aqui eu tenho os meios próprios, uma ação rescisória, uma revisão, e também não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Porque aqui eu tenho as ações de controle, né? Olha só, o mandado de segurança não cabe, quer dizer, ele só cabe quando não é possível habeas corpus ou habeas data. Então ele é algo subsidiário. Ele tem esse caráter de subsidiariedade. Se couber outro instrumento, não vou falar de mandado de segurança. Então não cabe contra decisão judicial transitada em julgado e nem contra a lei em tese. E se couber recurso administrativo com efeito suspensivo. Pause, veja essa tabela aqui. Não vou conseguir ficar lendo, mas tem todos aqui, ó. Mandado de segurança, individual coletivo, habeas data, mandado de injunção. Tem uma lei de 2016, recente, legal que saiba. Ação popular, ela é intentada pelo cidadão. Então a lei, lá, o dispositivo sempre fala: fulaninho, ele viu que o município vai contratar uma empresa que vai lesar o patrimônio público ou que vai lesar o meio ambiente. Ele contrata você como advogado. Ele é cidadão. Aí, o que você vai fazer para ele, para ajudar? Uma ação popular. Então, aqui, ó, patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, tá? Deixei para vocês aqui, pausem e leia. Perfeito? Então, bora! Direitos sociais. Não vou ficar lendo, do que eu quero que você tenha o conhecimento aqui, que na parte de direitos sociais tivemos uma emenda constitucional de 2021 que trouxe o parágrafo único para o artigo 6º. O que é mais legal aqui de falarmos? A reserva do possível. Reserva do possível é o seguinte, já foi objeto de cobrança, tá? Reserva do possível, a gente sabe que para implementar um direito social, educação, saúde, transporte, a gente precisa, né, o Estado, claro, precisa de recursos, não cai do céu. Não é fácil eu falar assim, ah, você tem direito à educação, está lá no texto e se vire. Não, então eu tenho que prover essa educação e ela tem um custo. Muitos direitos, né, o Estado ele tem que fazer as suas escolhas e muitos direitos eles não são observados, porque o Estado tem uma péssima administração, porque o Estado não tem recursos, e aí você entra com uma demanda contra o Estado. Eu quero meu direito à saúde. O que o Estado ele alega em uma matéria de defesa? Olha, eu só faço o que é possível. Eu tenho que escolher onde eu vou colocar o dinheiro. E na saúde realmente está falhando. Então eu não consigo fornecer medicamento, eu não consigo fornecer uma creche. A reserva do possível, então, é essa matéria de defesa onde o Estado ele se protege alegando que ele faz o possível com os recursos que ele tem. É algo soberano, é absoluto? De forma alguma. A reserva do possível na jurisprudência do STF, ela não pode violar o mínimo existencial, que é justamente o quê? Este feixe de direitos que nós, cidadãos, temos de subsistência ao mínimo essencial para uma vida digna. Educação, saúde, moradia, lazer, etc. Então, quando a reserva do possível ela esbarra no mínimo existencial, eu tenho um conflito de interesses onde o STF vai fazer uma ponderação e julgar o caso, tá? Só queria trazer mais a noção destes dois conceitos e também da emenda constitucional nova. Leia. Direitos de nacionalidade. Já pega esse esqueminha aqui, ó. O que é brasileiro nato? Eu tenho dois critérios.
E o sólido, só de ter nascido no solo, olha aqui a letra A, ó. Nascido na República Federativa do Brasil. Eu também tenho um que são dos outros dois critérios, ó. Agora o resto é tudo sangue. E o sanguíneo, e o sanguíneo, e o sanguíneo. Então, para ser brasileiro nato, eu tenho dois critérios. Um é o do solo, se eu nascer, e o outro é se eu tiver sangue brasileiro. Como assim? Se meu pai for brasileiro ou se minha mãe for brasileira. Aí, meu pai é brasileiro, minha mãe é brasileira, tem algumas situações. Ele tá a serviço do Brasil? Pô, meu pai e minha mãe, eles foram para a Alemanha a serviço do Brasil. Eu nasci lá. Eu sou brasileiro nato, não preciso de fazer nada. Eles estavam lá em tese, né, contra a vontade, é para servir a pátria. Então, eu sou reconhecido como um brasileiro nato pelo sangue. Nasci fora, mas pelo sangue. Aí tem outras duas situações aqui, né? Meu pai e minha mãe não estavam lá a trabalho do Brasil. Eles estavam a trabalho privado ou de férias. Aí eu tenho que ser o quê? Registrado na repartição competente, lá onde eu nasci. Ou tenho que vir a residir no Brasil e optar em qualquer tempo depois da maioridade pela nacionalidade brasileira. Então eu venho para o Brasil, depois dos 18 anos eu falo, pô, quero ser brasileiro. E eu vou ser um brasileiro nato. Então também dê um pause, leia este slide. Beleza? Vamos lá. Ora, eu falei do brasileiro nato, mas só existem eles? Não, tem os naturalizados. Artigo 15, lá no inciso 2. Olha que bonito. Aqui, a nossa tabelinha. Então, ó, na forma da lei, e se eu sou de um país de língua portuguesa, neste caso é mais fácil, já tem uma afinidade. Eu só preciso de 1 ano ininterrupto, mais idoneidade moral. Então, sou de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Portugal. Só preciso de 1 ano, mais idoneidade moral aqui no Brasil. Agora, se eu sou estrangeiro, de outra nacionalidade, argentino, sou hermano, não tão assim. Aí, nesse caso, você tem que morar 15 anos e não ter condenação penal desde que requeira. Então, veja que é mais fácil. Ó, ser idôneo e 1 ano é mais fácil, ele tem uma afinidade. Agora, aqui não. São outros requisitos. 15 anos e não ter condenação penal. Não são 10 anos. Não confundam, só você lembrar, eu quero o processo mais difícil, são 15 anos, não são 10 anos. Esse prazo costuma vir, tá? Quase nacionalidade é um instituto que vem aqui nos casos de reciprocidade. Aí é qualquer país de língua portuguesa? Não, só aos portugueses, obviamente de Portugal, que tem uma residência permanente no Brasil. Aí eles têm os mesmos direitos dos brasileiros, salvo se houver expressa vedação constitucional. E tem sim, olha só, algumas distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Olha os casos previstos na Constituição, vamos tratar só de 2, mas já tem um esqueminha aqui para você. Primeiro, nenhum brasileiro será extraditado. É o nato. O naturalizado pode, salvo o naturalizado. Aí, quando, em caso de crime comum, praticado, olha o segundo requisito, antes da naturalização, ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas. Aí é antes e depois. Lembrando, crime político ou de opinião, impossibilidade de extradição. Vamos para uma outra diferença. O que é privativo de brasileiro nato? Já falamos da extradição, agora nós temos alguns cargos, né? Presidente e vice da República é só brasileiro nato, filho. Não tem jeito. Presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro, só privativo de brasileiro nato. Aqui é fácil você lembrar. São cargos o quê? De sucessão do presidente. O presidente da Câmara, ele vai ser o primeiro a suceder o presidente. O presidente do Senado vai ser o segundo. E o presidente do ministro, o terceiro. Então, eu não posso correr o risco
de que um estrangeiro, um brasileiro naturalizado, ele assuma as rédeas do país por poder comprometê-lo. Também carreiras diplomáticas. Oficial das Forças Armadas. É oficial das Forças Armadas, não é praça. E ministro de Estado da Defesa. Não é ministro da Justiça, não é ministro das Relações Exteriores, do Estado da Defesa, tá? Vamos seguir. E aí o sujeito ele pode perder a nacionalidade? Pode. Perde a nacionalidade quem tiver cancelada a sua naturalização, como por sentença em virtude de uma atividade nociva ao interesse nacional. Justo, né? Isso aqui é justo. Preciso da sentença. Agora, o brasileiro que fizer a aquisição de outra nacionalidade também perde. E olha que importante, aqui pode atingir o brasileiro nato. O brasileiro nato pode perder? Pode. Se eu optar. Tem muita gente que vai para os Estados Unidos e fala assim, pô, viver aqui é bom demais. Aqui é excelente. Quer saber? Vou tirar o green card, pedir a cidadania, né? E quero nem saber. Não vou voltar para o Brasil mais. Vou viver minha vida aqui. E aí ele vai perder os seus direitos. Você não é mais brasileiro. Tanto que tem um julgado da STF de uma pessoa que ela respondeu a um crime nos Estados Unidos, voltou para o Brasil depois disso, e ela falou, agora você vai ser extraditada. Você não é mais brasileira nada. Então você pode retornar sim para os Estados Unidos, através da extradição, onde você vai cumprir a pena. Mas tem exceção. Se a lei estrangeira reconhecer, fala assim, pode optar aqui e manter a sua. Aí o Brasil também fala, beleza, nesse caso você vai ser brasileiro nato também. Pode, então, se os dois países permitirem, tranquilo, acontece muito com cidadãos italianos. E se houver uma imposição da naturalização pela norma estrangeira, então você está lá na condição de estrangeiro, está visitando o país, está morando lá, e aí a lei fala, olha, para você ter um emprego, para você trabalhar, para que você consiga qualquer direito civil, para permanecer aqui, você tem que ser nosso natural. Aí a lei fala, nossa Constituição fala, pô, nesse caso tem que proteger o brasileiro. Por quê? É uma obrigação que estão impondo a ele. Aí ele também poderá permanecer brasileiro nato. Então, tem essas hipóteses de perda da nacionalidade. Vamos seguir. Direitos políticos, leiam estas novidades. Aqui, ó, emenda 111. 111 e 111. Artigo 14, parágrafo 2º, parágrafo 13, quer dizer, 12, 13 e o 15, sexto. Atenção com esse prazo de 90 dias antes. Leia aí. Pause e leia. Mas eu quero falar desse quórum que pode cair também de iniciativa popular. O povo pode propor lei. E aí, como é que funciona isso? É 1% do eleitorado nacional tem que ser distribuído em 5 estados e com não menos de 0,3% dos eleitores em cada um destes 5 estados. Olha só, o povo vai propor uma lei, marca essa data aqui, ó, 1503, 1%, 5 estados, 0,3%. Tá? Esse é o macetinho. Para a iniciativa popular federal. O voto, já vimos, né? Ele é uma cláusula pétrea, ele é direto, secreto, para todos, de tempos em tempos. É uma cláusula pétrea, repetindo, mas a sua obrigatoriedade não, já caiu, tá? Capacidade eleitoral ativa. Quem pode votar? Fala em capacidade eleitoral ativa, quem pode votar? Quem pode votar? Quem faz o alistamento eleitoral, que é obrigatório para quem tem mais de 18 anos. Aí todo mundo sabe daquela propaganda. Ele é facultativo, né, para os analfabetos. Analfabetos pode votar? Pode. Analfabeto pode votar. Não pode ser votado, mas ele pode votar, se quiser. Os maiores de 70 anos. Eu não decoro esse prazo. Olha, gente, pensa o seguinte, eu sei que não, é um dever nosso, mas votar às vezes é chato, não é? Pegar no domingo, ir lá, aquela coisa toda, meu Deus, só queria ter ficado em casa.
comendo um frango assado. Aí você lembra o seguinte, você só vai ser liberado deste encargo aos 70 anos. As questões às vezes colocam 60. Não, 60 é muito cedo para você, meu amigo. É só com 70, então vai pela pior hipótese. Ah, eu vou pela pior hipótese e tenho 80 anos na prova. Aí você errou. C. Os maiores de 16 e 18 anos também é facultativo. Quem que não pode alistar como eleitor? O estrangeiro e durante o serviço militar obrigatório, conscrito. Quem é conscrito? Não? É quem foi pego para Cristo, que está lá servindo o serviço militar obrigatório. Nossos heróis vão dar a vida pela nação e então eles não podem. Então, capacidade eleitoral ativa, maior de 18 anos, é obrigatório. Se lascou. Até os 70, meu filho, é obrigatório. Agora, se você for analfabeto e tiver entre 16 e 18, você pode escolher. E aí eu tenho a capacidade de passiva, de ser votado. Ou seja, eu quero concorrer a um pleito. E quais são as condições? Eu tenho que ser brasileiro. Não restringiu a naturalizado. Tenho que ter o pleno exercício dos direitos políticos, óbvio, tenho que ter um alistamento eleitoral, um domicílio eleitoral, naquela circunscrição. Se eu fosse o prefeito de Belo Horizonte, domicílio em Belo Horizonte. Se eu fosse presidente da República, candidato, em qualquer lugar do Brasil. Filiação partidária, não é possível candidatura solo, você tem que estar vinculado a um partido. Eu tenho que observar uma idade mínima, 35 anos. Presidente, vice e senador. São senhorzinhos, tá? 35 anos. Tem que ter 30 anos. Desça uma escadinha no executivo, ó. Governador e vice. 21 anos. Aí vem o resto do legislativo. Deputado federal, deputado estadual distrital. Também desça uma escadinha no executivo. Prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 18 anos, a rapaziada, vereador, tá? Então, no executivo, você vem descendo uma escadinha. Só tem 3 níveis, 35, 30, 21. No legislativo, 21 e 18. Agora, os senadores, eles têm que ter 35 anos. Quem que não pode ser eleito? Quem não pode votar. Mais os analfabetos. Então, volte e compare. E aí, a lei complementar pode estabelecer outros casos, como a lei da ficha limpa, que é uma lei complementar. Organização do Estado. Aqui é pancada, filho. Você que está vendo na velocidade 2x já deve ter bugado. Se não, parabéns. Município e Distrito Federal, eles têm lei orgânica. Como elas são votadas? 2 turnos, intervalo de 10 dias e 2/3. Aqui não são os 3/5 da emenda à Constituição, são 2/3. Não tem participação, sanção ou veto do governador ou do prefeito, tá? Outra observação, municípios com 200 mil eleitores ou menos não são cidadãos, eleitores. O sistema é majoritário simples. O que isso quer dizer? Um turno. Fez mais... Quem ganhou no primeiro turno, ganhou. Acabou. Agora, nos municípios um pouco maiores, com mais de 200 mil eleitores, é um sistema majoritário complexo, onde eu tenho um segundo turno. Isso aqui tem que saber, tá? Na matéria repartição de competência, infelizmente, você tem que saber tudo, leia, releia, tem que decorar. O que eu quero deixar para vocês? Apenas as mudanças de 2022. Essa parte aqui, radioisótopos para pesquisa de uso médico. Teve uma emenda que passou a permitir a produção. Então, foi dividido. Produção para fins médicos pode. Agora, agrícola e industrial, comercialização e a utilização apenas. Lembra que os dados pessoais, eles ganharam status de direito fundamental? Também agora é a União
quem legisla para organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento destes dados pessoais, tá? Então é uma mudança também de 2022. Olha o quadrinho aí. Quadro, para mim, o pior da Constituição, mas você tem que saber muita coisa, eu sei. Mas força na peruca e só vai. Vai na fé. Pause, volte, leia. CPI, o que eu quero falar dela? Primeira coisa, CPI tem que ter um tempo. Ela tem que ter um tempo. Comissão parlamentar de inquérito não pode ser definitiva. Ela pode ser constituída dentro de qualquer uma das casas. Câmara, Senado, Assembleia, tá? E ela vai apurar o quê? Um fato determinado. CPI da Covid. Contratações no período da pandemia. Se ela é temporária, tem um prazo certo. E aí ela tem o quê? Poderes investigatórios próprios de autoridades judiciais. Quais são os requisitos? Esse aqui é importante. 1/3 dos deputados ou senadores, eles votam. Vamos instaurar a CPI? Eu preciso só de 1/3. Não são 3/5, 2/3. É um direito das minorias. Se é um direito das minorias, eu vou pelo menor quórum. Tá legal? 1/3 é um direito das minorias. Guardem isso para apurar um fato determinado, um prazo certo. CPI pode fazer um monte de coisa, gente. Ela pode, inclusive, nessa investigação, pode quebrar sigilo bancário, pode quebrar sigilo fiscal, pode quebrar sigilo de dados, inclusive dados telefônicos. Como assim? Eu posso ver aquela conta de telefone, aquele acesso para quem que ele ligou, deixou de ligar. Mas não posso fazer a interceptação, ou seja, eu ficar ouvindo o conteúdo, tá, entre os dois interlocutores. Eu vou interceptar a conversa de duas pessoas e ficar ouvindo. Ao famoso grampo. Isso eu não posso fazer, tá? Na condição de CPI. Agora quero falar do poder legislativo. Já vamos encaminhando para a reta final. Poder legislativo. Estatuto dos Congressistas. A numeração que está errada. O que é o Estatuto dos Congressistas? Você pensa no Estatuto, é um conjunto de regras que traz imunidades, deveres, obrigações de quem? Dos congressistas. Simples. E aí, eu tenho uma imunidade que é material. Eu falo é da matéria, do direito penal. O civil. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Essa opinião, palavra ou voto deve guardar relação e independe do logrador onde foi proferido. Então, o sujeito sobe na tribuna ou está dando uma entrevista na condição de deputado, ele pode falar praticamente qualquer coisa. Hoje nós temos algumas decisões que relativizam isso, né? Onde alguns deputados, por exemplo, Jair Bolsonaro, quando ele disse que uma outra parlamentar não merecia ser estuprada, né? Primeiro ele falou no plenário, ele estava sob a imunidade. Depois, ele foi no seu gabinete, onde também, em tese, na condição de parlamentar, repetiu os seus dizeres e ele foi, sim, condenado. Tá? Esse é um caso excepcional. Também temos aí, recentemente, o Daniel, né, que também vem sofrendo um pouco com as demandas do STF, muito questionáveis, de fato, até porque o STF aqui é quem está conduzindo a investigação. Tá? Tecnicamente, isso é um equívoco, mas está acontecendo. Então, independe do logrador, e aí ele é imune civil e penalmente. Vereador, ele tem que estar aonde? Na sua circunscrição. Então, se eu sou vereador de Salvador, é lá que eu posso dizer meus dizeres. Se eu falo em outro lugar, posso responder civil ou penalmente. Tá? Lembre do vereador. Agora eu vou falar de uma imunidade formal. Quando eu falo de forma, eu falo do processo,
Não falo da matéria de penal e de civil, eu falo do processo. E aí eles têm uma imunidade em relação à prisão, que ela é desde a expedição do diploma, não é da posse. Não é da posse, é desde a expedição do diploma. Eles não poderão ser presos, salvo em flagrante de qualquer crime? Não, inafiançável. Então, se não tiver flagrante de crime inafiançável, deputado e senador não pode ser preso. Mas ele foi, olha só, estava nessa hipótese de crime inafiançável e em flagrante. Aí o que acontece? Os autos eles são remetidos em 24 horas para casa, que pelo voto da maioria dos seus membros, ele vai resolver deliberar sobre a prisão. Qual que é a outra exceção? Óbvio, condenação criminal transitada em julgado. Agora, se eu falo do processo, o processo eles também têm uma proteção. Olha só, se ele recebe a denúncia por crime também após a diplomação, o STF ele recebe, né, o processo, ele dá ciência à casa que pode o quê? Pela maioria, sustar o andamento da ação. Esse pedido de sustamento, ele tem que ser deliberado em 45 dias. E aí suspende a prescrição penal também. Aqui, entenderam? Então tem imunidade material e uma processual em relação à prisão e ao processo. Essa parte ela é um pouco mais delicada, eu sei, mas cai. E aí, quando que ele pode perder o mandato? Quando ele viola o artigo 54, aí fala, não pode firmar contrato com a empresa pública ou estar num cargo demissível ad nutum. Veja lá 54. Nesse caso, se acontecer dele violar a 54, essa perda do mandato ela é decidida pela Casa Legislativa. Não é declarada. Não quer dizer. Ou seja, a Casa ainda vai ter que pensar se ele merece ou não perder o cargo. Eles vão decidir. E se ele quebra o decoro parlamentar? Né? A gente tem um caso aí do Mamãe Falei, recente, no estado de São Paulo. Aí ele fala das ucranianas, né? Para você guardar. Lembre, também, aí a Casa Legislativa falou que aquilo foi uma quebra de decoro. Tem um rol taxativo do que é uma quebra de decoro? Não tem, tá? É um conceito indeterminado. E aí essa perda também ela é decidida pela Casa Legislativa. O fulano deixou de comparecer a 1/3 das sessões. Nesse caso, o faltoso, ele tem uma perda declarada. Aí, gente, aqui, ó, matemática. Faltou 1/3, não tem nem que deliberar. Não tem o que ser deliberado. É cara crachá. Aqui a perda já é declarada, de pronto, pela mesa da casa que ele está. Ele pode perder também se, obviamente, tiver uma perda ou suspensão dos direitos políticos. Está lá no artigo 15. Está lá no artigo 15. Nesse caso, a perda também é declarada. Leia o artigo 15, importante. Ele também, nos casos de decretação da Justiça Eleitoral, perde o mandato. E aí ela é declarada também. Agora, uma mais polêmica que você pode confundir é no caso de uma condenação criminal transitada em julgado. Essa perda, ela é decidida. Tem um julgado do STF que fala o seguinte: se ele ficar preso, né, ou seja, regime fechado, e faltar a mais de 1/3 das sessões, ou seja, se ele for condenado a mais de 120 dias, né, divide o ano aí em 3, basicamente, mais de 120 dias, ele vai faltar 1/3. Neste caso, o STF entendeu, excepcionalmente, que é declarada. Não tem muito o que fazer, porque vai cair aqui, tá? Só lembrar disso. Agora sim, estamos acabando. Poder Executivo, o que a gente tem que saber? Primeiro, do Presidente da República. Sistema majoritário complexo. Lembra que a gente viu aquele caso de um município para eleger o prefeito? Tem mais ou menos de 200 mil eleitores? Se tem menos, é simples. Primeiro turno acabou. Mas o presidente da República não tem segundo turno? Tem. Então ele é um sistema majoritário complexo.
a posse, sessão conjunta, e olha a novidade. Esse início aqui, ó, antes era no dia 1º. Agora, essa emenda constitucional 111, que é de 2021, tá errado aqui, fala que é no dia 5 de janeiro. É esse o principal ponto. Linha sucessória, que nós já falamos, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Faltou presidente. Presidente da Câmara, né, depois do vice, presidente do Senado, presidente do STF. Como é que eu guardo isso aqui? O presidente da República não é eleito pelo povo? Quem que representa o povo? A Câmara. Então, primeiro é o presidente da Câmara. O Senado representa quem? Os estados. Então, é depois. E o STF, que não tem quase nada a ver com isso, não tem função administrativa, né, a priori, da máquina, não tem essa função de gestão, é só se sobrar. Aí é o presidente do STF. Então, primeiro, os representantes do povo, dos estados, e aí o STF, que não representa, em tese, ninguém, porque eles são técnicos do judiciário. Então, essa é a escadinha. Mas aí faltaram os dois. Faltou definitivamente o presidente e o vice. Caiu um avião, morreu todo mundo. Vamos ficar aqui para sempre com o presidente da Câmara, do Senado, do STF? Não. Não. A gente vai ter um mandato que tampão. Só para cobrir aquele prazo que está faltando. E aí nós temos eleições. Então, se faltam ainda mais de 2 anos a serem cumpridos no cargo do presidente, eu tenho eleições em 90 dias. E ela é direta, o povo vai lá para as urnas de novo e vota. Agora, faltam menos de 2 anos. Caiu o avião, estamos sem presidente, faltam 2 anos só. Menos de 2 anos, 6 meses, falta 1 ano. Aí eu tenho o quê? Num prazo de 30 dias, eleições indiretas. Uma exceção. Aqui os membros do Congresso que escolhem. E aqui é o prazo de 30 dias. Como é que eu vou guardar isso? Se faltam menos de 2 anos, senhores, há um prazo de urgência. Não tem como convocar uma nova eleição do povo, organizar tudo. Então eu tenho um prazo rápido, célere, de 30 dias e eleições indiretas. Agora, faltam mais de 2 anos? Pô, tô sossegado. Aqui eu posso convocar o povo de novo. E aí vai ser num prazo de 90 dias. Beleza? Aqui também, no Executivo Estadual Distrital, né, tem um governador, lembrar da idade de 30 anos, o presidente aqui era de 35 anos, já vimos, mas o que eu quero destacar, de novo, é esse prazo novo, da emenda de 2021, que agora é 6 de janeiro. Então aqui eu tenho 5 de janeiro e tenho 6 de janeiro para governador. No Executivo Municipal, mantém o que já era. 1º de janeiro. A emenda não trouxe nenhuma previsão específica, tá? Essa é a novidade. Tá acabando. Crime cometido pelo executivo, pelo chefe do executivo. Ele pode cometer 2. Um é um crime de responsabilidade, que não é crime, é uma administração, uma sanção civil ou administrativa, mas não é crime. Crime só está no nome. Aí a gente tem 3 coisinhas para olhar. Artigo 35 da Constituição, tem a lei do impeachment e para os prefeitos um decreto muito antigo. Não vejo cobrança na prova, tá? Tem 2 fases. Uma acontece na Câmara, fase do impeachment. Vamos pensar no impeachment do presidente. Uma acontece na Câmara e a outra acontece no Senado. Câmara, nos 2/3, precisa de 2/3 também no Senado para passar. Aí é só você lembrar da nossa recente situação, né? A gente chegou, viu a votação, aí foi o tiririca, sim! Aí chegou o outro, todo mundo sim, não, fazendo festa. Foi na Câmara dos Deputados. E no Senado também. Quando vai para o Senado, o julgamento, ele é no plenário, né? Voto aberto, quórum aqui de 2/3, e olha que legal, está lá o presidente do STF. Ele que vai presidir. E a gente tem que lembrar que o presidente, no caso de impeachment, ele pode ser afastado por 180 dias. A Dilma foi. Quando? Na hora que o processo passar para o Senado.
Então, votou aqui na Câmara na primeira etapa, passou, 180 dias está suspenso das suas funções. Quais as penas? Perder o cargo ou ficar inabilitado por 8 anos, né? Isso aqui a doutrina sempre entendeu que eram os dois. No caso da Dilma, houve um fatiamento, foi uma exceção, e a gente não sabe como vai ficar isso aí, mas existiu e está na história. E também o chefe do executivo pode cometer crime comum. Aqui ele tem imunidade material? Não, não tem uma imunidade material, né? Ele tem a formal, que aqui ele não é preso em caso de flagrante, igual o deputado, se for crime inafiançável. Aqui é só sentença transitada em julgado. E como que ele é processado? Após a autorização da Câmara dos Deputados. 2/3 dos seus membros. Esquece essa parte aqui, veio errado. Mas também tem um afastamento por 180 dias. Está lá no 86, primeiro 2. Se essa denúncia for para o STF. Tá? Porque aqui nós temos 3 fases. A primeira no STF, faz uma análise breve para a Câmara dos Deputados e volta para o STF. Eu estou falando que crime comum, responsabilidade, quem que julga definitivamente? Acabamos de ver, o Senado. Então, no caso de crime comum, o STF. E chegou aqui na terceira etapa, está suspenso por 180 dias. Tá? Mas o presidente tem uma coisa que é muito importante, que os outros não têm. Não tem. Governador ninguém tem, só o presidente. Cláusula de irresponsabilidade penal relativa. Pensa no nome, irresponsabilidade penal relativa em algumas situações. Ou seja, o presidente, quando ele está na vigência, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Presidente, então, pode ir numa briga de trânsito. Não tem nada a ver. Tá na motociata, começou a xingar todo mundo, tá liberado. Bateu, dirigiu embriagado, liberado. Pelo menos no aspecto criminal, tá? Então não tem problema nenhum. Agora, se tiver relação, se ele dirigiu embriagado e de alguma forma isso estar vinculado ao exercício de sua função, ou então um caso de corrupção, ele pode ser responsabilizado penalmente. Então, o presidente aqui, ou a presidente, seja lá quem for, por exemplo, matou pessoas numa briga de boteco. Tá ok, justo. Agora, se foi, por exemplo, num plenário, ele responde. Beleza? E, finalizando, processo legislativo, só quero deixar essa tabela com vocês. Já vimos isso, mas olha a diferença de uma lei ordinária com a complementar e uma emenda, né? Só os aspectos formais. Quem que pode propor? Porque, gente, a OAB, ela joga isso para você. Fulano propôs uma lei, aí você tem que saber se ele poderia ou não, né? Então, qualquer membro da Casa Legislativa, Senado, Câmara dos Deputados, pode propor uma lei. Ou então uma comissão. Agora, se eu vou falar de emenda, que é algo mais sério, mais formal, eu preciso de 1/3. Não é qualquer membro. Não é só uma comissão. Tá? O presidente pode nos dois. O STF e os tribunais não têm participação na emenda, mas pode propor uma lei ordinária. Tribunais superiores também. Ministério Público, através do PGR, né? Lei orgânica. E também nós temos aquela iniciativa popular, né? O 1503. Já para a emenda, não rola. Mas aqui eu tenho mais da metade das Assembleias Legislativas, que a gente já viu. Senhores, olha, eu achei que nem ia conseguir em 1 hora. Fizemos um milagre. Eu quero até pedir desculpa pela velocidade, foi intenso. Tudo isso, com muito mais detalhes, a gente vê no nosso curso, tá? Se você, espero que você consiga aprovação. Não conseguir, queremos
convidá-lo a conhecer o nosso curso. Eu tenho certeza que você vai gostar, que a gente faz com muito carinho e dedicação. Tá legal? Uma excelente prova para você. Confie no seu conhecimento. Não fique lá, eu já estudei isso aqui, mas eu não estou lembrando direito. Vai, puxa aqui na memória. Se você lembrou um pouquinho, confia naquilo que você já sabe. Responda acreditando naquilo que você estudou. Tenha calma. A prova é longa. Não dá para ficar lendo e relendo. Lê uma questão, não sabe, já pula. Não fica viajando, depois volta nela. Comece por onde você tem mais afinidade. Eu sou bom em constitucional, sou bom em processo penal e ética, que tem que saber tudo. Ética tem que detonar. A prova da OAB é baseada na lei seca. Dei uma lida nos artigos que a gente deixou aqui para vocês. Então, vão com muita calma, tranquilidade, alimentados, hidratados. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma boa prova. E, se precisarem de qualquer coisa, toda a nossa equipe estará à disposição. É um grande prazer atendê-los. Agora siga aí com as revisões das demais matérias e até breve. Obrigado.